Bíblia comigo. Eu acredito que você trouxe a sua Bíblia. Então ligue a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10. Eu quero falar com você sobre alguns processos. Já falei semana passada sobre a nuvem, sobre o poço, sobre a tenda. São processos. A jornada com Deus, ela é feita de processos, fases, experiências. Hoje eu quero falar com você um pouco sobre isso. Você vai entender logo. Tem aí está o card. Batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Você vai entender isso. O que é batizados em Moisés, na nuvem e no mar? Aqui fala de 3 experiências. Todo cristão passa por essas experiências, por esses momentos na jornada. Diga assim: estágios na vida de um cristão. Você tem que entender em qual estágio você está. Você está em que parte da sua vida com Deus? Você está começando uma coisa nova? Você está terminando um ciclo? Você está desanimado? Você está sem esperança? Você está produtivo nessa fase? Qual é o estágio que você se encontra? Então essa palavra ela nos traz para o entendimento. Assim como nas sextas-feiras também, nós estamos estudando os nomes de Deus. Você está aí, irmão? Está sendo bênção para você sextas-feiras? Já estudamos Jeová Shammah. Já estudamos agora a última sexta, Jeová Nissi. Foi bom sexta-feira? Que tempo de glória. Sexta que vem temos um outro nome. Pastor, mas Deus não tem um nome só. Não. Deus tem uma infinidade de sabedoria. Há uma profundidade muito maior em Deus. E nós temos que conhecer Deus. Um povo que conhece o seu Deus será grande, forte e fará proezas. Amém? Então conhecer Deus. E conhecer Deus é conhecer que Deus nos guia, nos conduz a alguns processos. E aqui a gente vai pegar essas 3 fases ou processos na vida de um cristão, de um discípulo de Jesus, de alguém que caminha com Deus. 1 Coríntios capítulo 10. Pois irmãos, não quero, Paulo dizendo à igreja de Corinto, que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Versículo 2: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Essa carta aqui, esse versículo, esse capítulo, ele é cheio de ensino. Mas a primeira coisa, Paulo está falando com irmãos, vínculos. Essa palavra, ela é dirigida a pessoas que vivem em comunidade. Você está aqui, irmão? Viver em comunidade não é fácil. Viver junto é para gente forte. Porque no meio da comunidade a gente se fere, a gente se ofende, a gente se cura, a gente se trata. Você está aqui? Algumas pessoas não vivem em comunidade. Elas vivem isoladas dentro da comunidade. Mas Paulo está falando com irmãos, gente que tem vínculo, gente que tem intimidade, gente que conhece o coração do outro. Igreja. Igreja é uma grande comunidade. De gente perfeita? Longe disso. Pessoas em processos, pessoas em andamento. Então, irmãos, aqui é Paulo dizendo: eu tenho afeto por vocês. O que eu estou falando e o que eu estou ministrando, eu só posso ministrar porque amo você. Quando que você mais ensina? Não é quando você tem conhecimento, é quando você ama a quem você ensina. Quando que a profecia flui do coração de Deus? É quando você ama a quem você profetiza. Diga assim: o amor é o motor do reino. Você pegou? O amor é o motor, é a força motriz do reino. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Diga assim comigo: ignorantes. Irmão, olha para mim, não seja ignorante. Ignorância, a palavra aqui, é como alguém que não tem visão, alguém que não consegue enxergar além. Uma pessoa ignorante que ignora, ela não conhece.
mas ela acha que conhece. Ela acha que já sabe, ela acha que já domina, ela acha que já entende tudo. Ignorante de mente. O que é uma mente ignorante? Não aprende. Paulo está dizendo: não sejam ignorantes. Quem veio antes de nós viveu experiências. Quem veio antes de você, olha para mim, já teve pessoas que vieram antes de você, que viveram experiências. E você tem que entender que você vai viver novas experiências, amém? Houve pessoas antes de nós, outra igreja, outro povo, outro tempo, e eles viveram suas experiências. E nós também vamos viver as nossas experiências. Não despreze nenhuma experiência. Uma experiência é poderosa quando essa experiência faz parte da sua vivência. Ter uma experiência por ter não muda a vida de ninguém. Agora, quando essa experiência faz parte da sua vivência, você entendeu aquela experiência, você aprendeu com aquela experiência. Experiências são poderosas. É um tempo que Deus quer te levar a ter novas experiências com Ele. Experiências com Deus. Diga assim comigo: experimentar Deus. O que é uma experiência? Experimento. Experimentar algo de Deus, experimentar algo novo da parte do Senhor. Há pessoas que estão fundamentadas em velhas experiências. Um dia, uma época, lá em 1809. Hoje, Deus quer levar você a novas experiências com Ele. Você está pedindo novas experiências com Deus? Pastor, como é que eu vivo experiências com Deus? Amor. O seu nível de amor por Deus determina o nível das suas experiências com Deus. Se você não ama a Deus, não espere ter experiências com Deus. E Deus ama levar você a ter novas experiências com a eternidade, com a visão, com a revelação. Então Paulo começa a dizer isso. E todos eles, verso 2, diga assim comigo: batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Batizados aqui mergulharam. Eles não ficaram na beira, eles não ficaram na margem, eles entraram. Tem gente que fica à beira, tem gente que fica na margem, tem gente que para na porta, mas tem gente que mergulha. Essa palavra é para gente que mergulha. Essa palavra não é para gente que fica longe, essa palavra é para gente que entra no que Deus está fazendo. Batizados mergulharam. Eles mergulharam em Moisés. O que significa isso? Moisés aponta para uma missão. Moisés é alguém que Deus chama e leva a um processo. Moisés, ele aponta para a missão. Todos nós aqui temos uma missão. Nós temos uma missão em comum: apresentar Jesus para o mundo. Mas também temos missões, cada um de nós numa área. E a sua missão é o que tem que guiar você. Diga assim: líderes são guiados pela missão. Qual é a sua missão? Se você não descobriu a sua missão, você está vivendo uma vida aleatória, uma vida vazia. Qual é a sua missão? Moisés, ele aponta para a missão. Então é interessante pensar nisso. Deus chama Moisés, mas conduz ele a um tempo de preparação. Não tem missão sem preparação. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3 é o primeiro momento que Deus está falando com Moisés. 40 anos no deserto, para ir então ver a sarça ardente. Ele viu de uma hora para outra? 40 anos. O número 40 aponta, ou ele fala profeticamente, dos testes. São muitos testes até que Deus fala com Moisés. E Deus revela a Moisés uma missão. E a partir dali Deus caminha com Moisés. Como eu descubro a minha missão? Caminhando com Deus. Andando com Deus você descobre a sua missão. Você nota pessoas que não sabem o que foram chamadas a viver? Eles trabalham em um lugar e não sabem porque estão ali. Eles moram em um lugar e não sabem porque estão ali. Eles congregam numa igreja e não sabem porque estão ali. A missão você descobre andando com Deus. Pastor, tem um curso para a missão, para mim descobrir minha missão de vida.
Não, tem intimidade com Deus. Diga: andar com Deus me leva a andar na minha missão. Então Deus tem uma missão para você. Você já nasceu com ela, está dentro de você. Só que essa missão tem que ser para você hoje algo real. Pastor, eu imagino a minha missão assim, começando grande. É assim? Começa como? Pequena. Como que você descobre sua missão? Servindo onde você está. Êxodo 3, onde é que estava Moisés? Cuidando dos rebanhos do seu sogro. Nem rebanho ele tinha. O sogro dele deu a ele a oportunidade de cuidar de um rebanho. Então a sua missão começa servindo aonde você está. Davi começa cuidando das ovelhas. Você está aqui, irmão? Ele não começa como rei, ele começa cuidando das... Aonde começa a sua missão? Cuidando ou servindo aonde você está agora. Aonde você está agora, você serve? Ou você é servido? Aonde você trabalha, você soma? Ou só são mais horas gastas ali? Olha para mim. Servir aonde você está. Um lugar pequeno, apertado, uma tarefa simples, mas ainda assim eu sirvo. Caminhar com Deus me leva a descobrir minha missão, servir onde eu estou. Pastor, mas isso não é uma tarefa minha. Ele não vai te dar a principal tarefa. Ele vai te dar uma tarefa simples, pequena. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Você está aqui? Seja fiel nesse lugar pequeno que Deus te confiou. Fiel. A minha missão vai ser grande. Vai, mas ela nasce pequena, como uma semente. É a semente que faz gerar uma colheita grande. Então Moisés caminha com Deus, ele serve onde ele está, e ele começa a viver a missão. Diga assim comigo: viver a missão. Você pode ter uma missão, isso não vai acontecer nada com você. Você tem que viver a missão. Moisés começou a viver a missão. Deus disse: Moisés, vai ao Egito, liberta aquele povo, eu estou com você. Moisés começa a sua missão descobrindo que é um chamado de Deus. É Deus convocando ele. E ele vai ter que se mover ou viver a missão. Ele deixou o rebanho e foi viver sua missão. Escute isso. Você precisa viver a missão. Se a sua missão é ser um grande empresário, pastor, Deus me chamou para ser um grande empresário, mas hoje eu sou CLT trabalhando naquela empresa. Tem problema nisso? Não. A partir do momento que você descobriu essa missão, que é se desenvolver, crescer num outro nível, comece a partir do lugar que você está. Seja o melhor onde você está. Então de repente você vai se ver nesse novo nível. Você está comigo aí? Nós achamos: uau, eu tenho uma grande missão. E aí? Muitos têm, poucos vivem. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Porque o escolhido não tem escolha. O chamado pode dizer: não vou. Muita gente chamada diz: não, Deus, eu não vou. Hoje não. Hoje eu não estou afim. Não estou no meu dia. É para pregar hoje? Não vou pregar na escola. Eu estou de mal com a vida. Estou meio uma bad assim, não estou legal. Vai lá e cure. Não, eu não estou legal para fazer isso hoje. E para o culto? Muito menos. Vou ficar no meu sarcófago. Vou ficar recluso. Estão me chamando para o Forte House. Eu longe disso. Não gosto de gente. É perigoso isso. Nós precisamos entender que essa missão, ela é vivida na prática. É um estilo de vida. Moisés teve que deixar algumas coisas para conseguir viver a missão. Diga assim: viver a missão como um estilo de vida. Então Deus chamou você. Você tem que viver, vestir, comer, pensar, buscar. É necessário fazer isso. Viver a missão como estilo de vida, viver na prática. Isso é importante, esse momento de Moisés. E Moisés estava onde quando viu a sarça? Quando Deus fala com Moisés, ele está no deserto. Onde é que Deus fala? Aonde é o melhor lugar para ouvir Deus? Entendeu por que a gente passa pelo deserto? Só por uma coisa: para ouvir Deus. Para ouvir Deus. Pastor, por que eu estou aqui? Só para ouvir Deus. Ouça Deus e você vai começar a sair daí.
Moisés está no deserto, não tem nada, tem um arbusto. Você acha que arbusto não pega fogo no deserto? Pega fogo, irmão. 50 graus, queimou o arbusto. Isso aí, tudo bem. Agora um arbusto que fala. Tinha tomado alguma coisinha Moisés, né? Tinha fumado uma ervinha do capeta. E diz que chegando perto, de longe é uma coisa, mas a missão é para quem está longe? A missão é para quem? E quando você chega, uma coisa que era esquisita de longe é mais esquisita de perto. Eu sou assim às vezes, a pessoa me vê de longe e diz até que é normal. Chega perto, diz, nossa, como é estranho. Amém, irmão? Glória a Deus. Mas é estranho essa igreja de longe. Vem num culto, misericórdia. E vai tentar explicar daí para a pessoa. Você não quer escandalizar o seu visitante. Olha, quando o pastor chegar ali, você vai saber quem ele é. Sabe para quem é a missão? É para quem se aproxima, vê o que é diferente e não se escandaliza. Então não tenta explicar para quem está longe. Deixa a pessoa chegar, se aproximar, e Deus vai falar de dentro desse ambiente. Agora Moisés estava num lugar. Aqui, olha para mim. Descubra por que você está nesse lugar. Moisés está num deserto e ouviu Deus. Por que você mora onde você mora? Porque você mora na casa que você mora. Porque você mora no bairro que você mora. Porque você congrega nessa igreja. Existe um propósito para você estar aonde você está. Não, eu moro ali porque não tem alternativa. Não. Existe, vou dizer de novo. Existe um propósito para estar aonde você está. Diga assim, descobrir o propósito. Porque eu estou aonde eu estou. Senão você só mora. E você tem que ter uma missão naquele lugar. Senão você só congrega, mas tem que ter uma missão naquele lugar. Você está aqui? Você está comigo até aqui, irmão? Então é interessante pensar, porque essa missão parte de um treinamento. Diga assim comigo: quem vive a missão é treinado, é capacitado para ser um líder. Líderes são guiados pela missão. Moisés está saindo de um lugar que ele não precisa exercer liderança de alto nível para ser um líder de alto nível. E Deus chama um líder perfeito. Olha para mim, Deus chama um líder imperfeito. Por que Deus me chamou? Vai se ver com Deus, irmão. Vai se ver com Deus. Eu não seria minha escolha, mas nem a pau. Vai se ver com Deus. Mas Deus me chamou e eu tenho uma lista de defeitos. Bem-vindo ao clube. Deus ama fazer isso. Deus chama um líder imperfeito. Moisés olha para ele e diz: Senhor, eu não sei nem falar. A gente acha que Moisés é gago. Moisés não é gago. Ele fala muitos idiomas. Estudou no Egito, a maior escola da época. Ele tem um sotaque. Ele é tipo nossos irmãos aqui, né, com sangue alemão, nascido na Serra Grande. Ou aqueles irmãos que falam te, leite, quente, dói o dente da gente. Como Deus pode usar alguém como eu? Deus já usou Moisés para mostrar para você que você vai ficar dando desculpa. E Deus vai dizer: quero te usar mesmo assim. Tira a tua desculpa, quero usar você mesmo assim. Deus chama um líder imperfeito. Amém? Pastor, o dia que eu melhorar. Melhor você não melhorar. É melhor você dar um passo de fé e entrar naquilo que Deus está fazendo. Porque a gente espera em algum momento deixar aquela falha. Eu quero melhorar. Olha bem, Deus não curou Moisés. Ele foi até o fim do processo pesado de boca. E Deus disse: fica tranquilo, vou botar Arão do teu lado, ele vai ser tua boca. Mas esse defeito você vai carregar até o fim. Está me ouvindo? Tem coisas que você vai ter que dizer: cara, eu não vou parar por causa disso. Eu vou começar a avançar mesmo com essa falha. Pelo amor, alguém tem que pegar essa palavra. Deve ter algum líder imperfeito sendo chamado por Deus aqui. A começar pelo pastor dessa igreja aqui. Peça a misericórdia. O encontro com Deus é Deus se encontrando com um cara imperfeito. E Deus dizendo: você, mesmo imperfeito, esse líder imperfeito
que passa 40 anos no deserto, ouve Deus, Deus apresentou o seu plano, e ele é escolhido pela competência. Diga assim: a promoção não vem pela habilidade, vem pela obediência. Tudo que Deus vai te dar não é pela tua competência, é pela tua obediência. Moisés ouviu aquilo e disse: cara, eu vou ter que ir. Deus não vai soltar mais do meu pé. Esse Deus que falou comigo agora vai ficar comigo, Ele não vai mais me soltar. Você entende quando Deus fala contigo, Ele não te solta mais? Ele não te larga, você até tenta largar Ele. Um dia eu estava frustrado com a igreja, disse: eu não vou mais pregar, essa crentaiada não muda. Falei assim: Ana, não vou mais pregar. Aí fui dar um rolê, um passeio. Estou passeando num shopping, estava viajando, preguei, acabou, nunca mais vou pregar, aleluia, fiquei livre, estou de férias pro resto da vida agora. Estou num shopping assim, com um casal de amigos lá, daqui a pouco uma criança olha assim para a mãe, olha para mim e diz assim: pelas barbas do profeta. Correu, a mãe dele saiu, ele: mamãe! Falei: meu Deus, esse menino vai me arrumar um problema agora. Mamãe, vem cá ver. E eu: Jesus, olha ali, ó, é um profeta. Eu falei: mas eu nem aqui me escondendo consigo me esconder. Nem quando eu digo que eu quero largar de você, você me larga. Ele falou: não, porque não tem como eu soltar você. Você vai viver isso e ponto final. É simples. É simples, meu irmão. Não, eu vou dar um tempo na missão. Já esteve estressado, não, agora eu não vou mais tanto, eu vou, não existe isso. Uma vez tendo essa experiência com Deus, Moisés foi marcado por Deus para ser um grande líder. Não era sobre competência, era a vontade de Deus. Moisés entendeu que não é o que ele ia fazer, ele queria falar melhor. Deus disse: não é falar melhor. Diga assim: missão não é sobre o que eu vou fazer, mas é para quem eu vou fazer. Eu estou fazendo algo, isso é missão. Missão não é o que você faz, é por que você faz. Eu estou aqui num ambiente como esse de igreja, servindo, essa é a minha missão? Não, missão não é o que você faz, é por que você faz. Não é o lugar que você trabalha, é por que você está lá. Você está comigo? Por que você está aqui? Se faça essa pergunta agora: por que você está aqui nessa igreja? Se faça essa pergunta, reflita: cara, o que eu estou fazendo aqui? Você tem que descobrir isso. Se não é em vão você estar aqui. É em vão você vir todo domingo, sentar aqui e não descobrir por que eu estou aqui. Por que Deus me trouxe para esse lugar? A gente acredita que missão é o que eu faço. Uma vez a pessoa me perguntou: mas a tua missão é pastorear? Não, isso é o que eu faço. O porquê eu faço é a minha missão. O porquê eu faço o que eu faço? Por salário não é, irmão. Por status não é também. Eu faço o que eu faço, que amo o Senhor. Esse encontro que eu tive com Ele me pediu tudo, eu entreguei tudo e não tem como voltar atrás. Quando Moisés disse sim para Deus, olhou para trás, não tinha mais ponte para voltar. Sabe qual é o seu problema? Tem algumas pontes, você tem que queimar essas pontes. Queima esses negócios para não voltar mais para trás. Daqui é só para frente, daqui é só avançando, daqui é só numa direção nova. Está entendendo isso? Então esse líder imperfeito precisa liderar, entendendo o porquê ele vai fazer isso. E Deus disse: faça por mim. Lembra de uma coisa: quando você ficar um pouco perdido sobre o que você está fazendo, se pergunta por que você está fazendo. Não é o que você está fazendo que é a sua missão, é por que você está fazendo aquilo. E Moisés começa a liderar, e Deus coloca ele para liderar num povo bem tranquilo. Oi? Diga assim: liderar no meio do descontentamento. Irmão, nós estamos vivendo no meio de uma geração das mais descontentes que existe. Ela é descontente com tudo, com a vida, com sua performance, com tudo. Liderar em meio ao descontentamento. Há pastores que adoecem porque lideram no meio do descontentamento. Eles acreditam que a missão deles é fazer o povo feliz.
E a missão de um pastor, de um líder, não é fazer ninguém feliz, é transformar a vida dessas pessoas. Você está aqui, meu irmão? Essa é a missão de um líder. Moisés está sendo chamado à liderança. Você tem um chamado à liderança, batizado em Moisés, liderar. Liderar no meio do descontentamento. E uma coisa que Deus ensinou a Moisés, Ele também quer nos ensinar. Diga assim comigo: aprender a perdoar e celebrar. O que um líder precisa aprender? Mandar. Liderança é mandar nas pessoas, é servir as pessoas. Não é quantas pessoas te servem que determina a tua liderança, é quantas pessoas você serve, quantas pessoas você influencia, quantas pessoas você se doa, você entrega. Isso é liderança. Não é pensar em si primeiro, é pensar nos outros. E nem todo mundo está disposto a liderar. Eu falo liderança bíblica, não a liderança ensinada pelo mundo. A liderança que a cultura do mundo ensina é a liderança do Egito. É uma pessoa oprimindo as outras. A liderança bíblica não é sobre fazer, é sobre servir, é sobre entregar. Um líder tem que aprender a perdoar. E Moisés aprendeu a perdoar rapidinho, porque ele está liderando um povo que está falando mal dele, que está ofendendo a esposa dele. Imagina alguém ofendendo sua esposa. Moisés casou com uma etíope, cara, olha lá, ó. Deus fala com ele, mas também fala com a gente. Aprenda a perdoar. Perdoar, querido, é superar algumas coisas. Uma pessoa que lidera de forma correta, ela aprendeu a perdoar. Porque nessa jornada o que não vai te faltar é ofensa. Se você quer liderar, a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é perdoar. Diga assim comigo: um líder tem que aprender a perdoar. Perdoar é superar. Perdoar é não guardar mágoa. Perdoar é quitar uma dívida. Você não me deve nada, está perdoado. Perdoar é desconectar de coisas do passado. Há pessoas que não conseguem viver nada novo, porque quem não perdoa não vive novidade. Quem sabe você já tinha uma ferida causada pelo seu pai, que era uma autoridade. Agora você se vê no meio de uma vida que tem outras autoridades, e você vive se ofendendo com autoridades, e não consegue andar em obediência. Por quê? Porque dentro de você há uma dificuldade em perdoar e se libertar dessa ferida. Diz assim: toda ferida se torna um campo para o inimigo. Você que está aqui, minha irmã, você teve problema com paternidade, vai ter problema com o seu marido. Toda mulher que teve um problema com a paternidade, ela vai ter um problema com o seu esposo. Ou às vezes foi muito mimada, às vezes teve muita proteção, ou às vezes não teve proteção nenhuma. Um homem que teve problema com a figura paterna vai ter problema na vida, até que se cure. Moisés teve que aprender a perdoar os seus irmãos. Era gente de fora que feria ele. Olha para mim, quem era que feria ele? Miriam e Arão. Quem eram eles? Seus irmãos. Não, eu até pastor, eu vou começar a viver, mas eu não quero nenhuma ferida, eu não quero nenhuma ofensa. Não tem como. Liderar tem um alvo nas costas. Alguém vai atingir você, alguém vai ofender você. E a sua liderança se desenvolve na medida que você foi ofendido e não parou. Moisés aprendeu a perdoar, mas também aprendeu a celebrar. Amém? Você sabe perdoar? Quem sabe perdoar sabe. E quem não sabe perdoar não sabe celebrar. Você tem que aprender a celebrar, meu irmão. E é interessante porque, vamos avançar aqui. Se você não sabe celebrar, você vai viver numa frequência errada. Moisés, ele perdoa, mas também celebra. Ele celebra seu irmão Arão, que está ali para ajudá-lo. Ele celebra o seu sogro Jetro, que é alguém que soma na vida dele. Moisés celebra com Deus. Aprenda a celebrar. Aprenda a se alegrar em alguns momentos. É interessante pensar que todos falavam alguma coisa de Moisés. Todos tinham algo para falar sobre ele, mas ele sabia quem ele era.
olha para mim, se você não sabe quem você é, você não pode liderar. Diga assim: uma pessoa que não se conhece, que não sabe a sua identidade, não pode liderar. Porque alguém vai levantar e vai dizer: mentiroso, falso profeta. E você, quando não sabe quem você é, você pega esses rótulos e diz: quem sabe eu sou. Uma pessoa que não se conhece não pode liderar. Você se conhece? Você conhece seus pontos fracos? Você conhece seus pontos fortes? Você se conhece? Você conhece seu temperamento, irmão? O que tira você do sério? Não vai dizer que é tudo, né? Pelo amor de Deus, aí precisa de libertação. Aí vem na terça da vitória, do descarrego. O que deixa você perturbado? Pastor, eu não me conheço direito. Então trate de se conhecer. Há pessoas que acham que conhece todo mundo, mas ele mesmo não se conhece. Você conhece seu coração, querido? Você se vê, você consegue enxergar o que tem no seu coração? Moisés sabia quem ele era. E uma pessoa que sabe, que conhece sua identidade, não fica dando ouvido para aquilo que os outros estão dizendo. Está me ouvindo aqui? Não fica dando ouvido para aquilo que estão dizendo. Fica na sua identidade. Moisés então, ele está nesse processo de aprendizado, aprendendo a liderar. E estão falando contra a liderança de Moisés. E como falam? Falam muito. Falam de Moisés, e Moisés vai falando deles. Moisés pega e diz: olha, vocês não podem dizer, é isso que ele fala. Estão falando mal de Moisés, e Moisés não diz nada. Há momentos na vida de um líder que a sua oração é o silêncio. Estão brigando com você? Não briga de volta. Estão falando mal sobre você? Não se justifica. Todas as vezes que alguém falar mal de você e você começar a se justificar: olha, vem cá fulano, não é bem assim. Não. Se justificar é colocar essa pessoa como juiz na sua vida. Eu já tenho um juiz sobre a minha vida, que é Deus. Então não me justifico. Não, pastor, mas sabe, não se justifique. Estavam falando mal de Moisés, e Moisés não falava nada. Diga assim comigo: um líder que tem autogoverno. Moisés governa a sua boca. Olha para mim, se uma pessoa não domina nem a sua própria boca, não tem autoridade para mais nada. Tem gente que não tem domínio sobre a sua boca. Quando vi falei, sabe que eu sou assim, né? Meio esquentado. Não, você é encapetado. Não é esquentado, você é encapetado. Não, era para mim guardar um segredo, mas eu vou ter que falar. Não. Cuidado, querido. Um líder que não domina a sua boca não tem autoridade sobre nada. Nada. Domine sua boca. Domine suas palavras, domine seu temperamento, autogoverno. A palavra vai dizer que Moisés é manso. Manso, querido, não é tanso. Amém, irmão? Amém? Diga assim: manso não é tanso. A gente acha que manso é Moisés, tipo com um chinelão assim, um roupão, que nem aquele que eu tinha lá em casa, que botei fogo no roupão. Deu um barulho lá fora no sítio esses dias, saltei com o meu roupão. Botei o roupão. Lembra que eu falei que eu não usava? Daí botei para ver, era um bandido. É um bandido. Saí armado com o meu roupão. Quando eu estava indo assim, pensei: mas vai ficar feio, o bandido vai me olhar com esse roupão, vai dar risada. Tirei o roupão. Fui olhar, era um gambá. Você, ainda bem que você não me viu com o meu roupão, que senão você ia morrer, gambá. Eu pensei, me passou pela cabeça: se o bandido me ver com esse roupão, vai dar risada, não vai pegar bem. Tirei o roupão, botei assim na cerca e fui. Mas daí não era nada, era só o gambá. Você tem que saber essas histórias do pastor. Mas a gente acha que Moisés era um sonção, manso. Irmão, mansidão é um poder. Mansidão, a palavra original significa domar um cavalo selvagem. Cara, um animal de 600 quilos, você pegar ele e ter domínio sobre ele, isso é ser manso. Diga: eu quero ser manso. Mulheres, você tem que ser mais mansa. Você nem amém dá, né, irmã? Está desviada. Não, tem que falar mesmo. Você não tem que falar nada, fica manso. Manso.
Ah, pastor, mas sabe, eu sou um homem bruto. Não, você é um homem manso, que tem uma força dominada, controlada, alinhada. Oh glória! Vai ficar ruim para você essa noite, aleluia. Não, que eu sou pavio curto. Não, irmão, pavio curto, tudo é curto, vida curta, salário curto. Eu sou longânimo. Respira fundo. Fala um pouquinho em línguas. É quando sai a raiva junto. Você não tem uma linguagem, a língua da raiva? Eu tenho. Aí logo passa. Oh Senhor, como eu te amo. I love you, Jesus. Oh Senhor. Você não tem isso, né? Só gente que é normal que tem. Moisés é um cara manso, ele se domina. Estão falando mal dele. Eu não tenho tempo a perder. Eu tenho uma missão para cumprir. Líder sabe se portar. Não ofende, não mata, não destrói. Pelo contrário, restaura. Diga assim: liderança exige autogoverno. E quando Deus chama esse líder imperfeito, ele tem que ser celebrado. Diga assim: dons e falhas. Você vê que é um pacote, vem dons, amém? E vem o que junto? Não aceito as falhas, irmão, não tem como. Quando nós celebramos alguém, celebre as pessoas, mas as pessoas têm dons, talentos, mas também têm falhas. Celebrar o dom de uma pessoa é dizer assim: eu estou vendo tua humanidade, viu? Eu sei das tuas limitações, mas mesmo assim celebro sua vida. Celebrar as pessoas é encarar a humanidade dessas pessoas. É não botar na cabeça que você tem que ser então perfeito, semi-querubim. Não existe isso. Você está em processo de restauração. Até a volta de Jesus vai ter algumas coisas para restaurar. Então quer dizer que quando você celebra, você está dizendo que aceita as fraquezas. Diga aí para o seu irmão: eu aceito sua fraqueza. Ai pastor, mas dá vontade de matar. Não, manso. Tem até musiquinha para você ficar manso. Manso e humilde. Leia esse livro. Manso e humilde. Manso. Estou me governando. Estou me dominando. Não tenta dominar os outros. Se domina você. Amém, irmão? Diga assim: uma liderança que aprende. Moisés sabia tudo. Olha para mim. Deus não dá tudo para uma pessoa só. Deus não dá tudo para uma pessoa só. Moisés aprendeu. Liderança é seguir aprendendo. Tem gente que não gosta de sentar para aprender, mas gosta de levantar para ensinar. Não existe isso. Há um emburrecimento no nosso meio nesses dias. A gente que leu a Bíblia há 10 anos atrás e está com a velha revelação e não entende nada do novo de Deus. Nada. Aprenda que liderar é viver aprendendo. Se você deixar de aprender, vai ter que deixar de liderar. Diga assim comigo: aprender a aprender. Você sabe aprender? Porque isso fere seu orgulho. Peraí, vai querer me ensinar agora? Esse é o problema. O aperfeiçoamento do aprendizado não é aprender uma única vez. Educação não é o teu tempo de escola. Trate a educação como algo para a vida. Ser reeducado, aprender novas coisas, aprender novas ferramentas. Moisés aprendeu com seu sogro. Diga assim: dá para aprender com todo mundo, até com seu sogro, irmão. Dá para aprender. Às vezes, quando eu sento lá com meu sogro, que é um cara bem diferentão assim, ele me ensina, cara. Ele me ensina no silêncio. Ele me ensina na calma dele, tranquilidade. Ele me ensina. Dá para você aprender com todo mundo. Eu aprendo com os irmãos aqui. Você aprende quando você quer aprender. E Jetro, que é o sogro de Moisés, Êxodo capítulo 18, verso 17. Olha o que diz Êxodo 18, 17. Jetro vai dizer assim, dando um conselho a Moisés: o que você está fazendo não está certo. Peraí, quem é que é o cara que Deus chamou aqui? É Moisés. Quem que é esse cara agora querendo dar conselhos? Alguém que te ama.
Alguém que te ama quer te dar um conselho. Um conselho salva a vida de uma pessoa? Não, se não for praticado, não. Jetro viu Moisés sobrecarregado e veio e disse: o que você está fazendo, Moisés? Não está legal, não está bom, não faz mais isso. Eu imagino Moisés, cara, eu vi a sarça ardente, eu sei o nome de Deus, Ele falou comigo. O que é esse coroa agora aqui querendo vir dar moral? Moisés faz isso porque líder é aquele que aprende. Cara, é verdade, né? Sim, Moisés, você está fazendo errado, cara, está sobrecarregado, você está fazendo tudo sozinho. Liderança não é fazer tudo sozinho, liderança é fazer todo mundo junto. Você está aqui? Não é quando eu faço, é quando nós fazemos algo. E aí Jetro está dizendo: Moisés, posso te dar um conselho? Irmão, olha para mim, quem pode te dar um conselho? Não opinião, tá? Opinião é uma coisa, conselho só pode te dar quem te ama, quem conhece teu coração. Conselho. Quantas vezes minha mãe botava eu sentado e me dava um conselho? Quantas vezes pessoas que te amam te param e dizem: posso falar sobre essa área na sua vida? Qual é a área que você precisa crescer? Sabe o que está faltando ali? Conselho. E Moisés ouviu Jetro e disse: cara, vou mudar isso. Olhe bem o que ele diz: o que você está fazendo não está certo. Mesmo um grande líder pode errar em algum momento, mas quando ele errar, vai ter alguém para ali aconselhar. Porque na multidão de conselheiros tem o que mesmo, irmão? Diga assim comigo: na multidão de conselheiros. Fala aí, na multidão de conselheiros. Então é um conselheiro só? Então multidão é quanto mesmo? E você não tem um. Não, aquele amigo seu fracassado, bebum, não vale. Aquele que está no 5º casamento, aquele não vale. Aquele que fala mal de todas as igrejas, não vale. Quem tem que te dar conselho? Alguém com experiência. Alguém que não vem para te ferir. Alguém que diz: acho que você tem que avaliar o que você está fazendo. Sabe quantas pessoas poderiam estar vivendo outra realidade se tivessem abraçado um conselho? Outra vida, mas não vivem, porque não deram ouvidos a um conselho. Às vezes a esposa, cara, ela quer te dar um conselho, e a gente como homem não quer ouvir. Rapaz, para com isso. Que isso? Nosso orgulho do macho aflora. Rapaz, líder, olha o que, usa até a Bíblia, olha lá, eu sou o cabeça. É o cabeção mesmo. Cabeça. É o cabeça mesmo, cabeção. Em vez de parar para ouvir, quantas vezes eu não fui a um lugar receber uma profecia? Fui a minha esposa sentada comigo, tomando um chimarrão, olhando para mim, dizendo: cara, isso está errado. Está certo. Não é fácil falar na hora. Aí vem a língua da raiva. Está certo. É difícil admitir um erro, sim ou não? Mas vale a pena admitir um erro. Quando você admite que perdeu algo, logo vem algo novo no lugar daquilo que você perdeu. E Moisés, por conta de um conselho, começou a se movimentar diferente naquele cenário. Um líder não faz nada sozinho. Quem te dá conselho? Quem pode sentar com você e botar o dedo na sua ferida e dizer: cara, eu te conheço, isso aqui está errado. E aí cabe ao líder com maturidade tomar aquele conselho para si. Você está aqui? Então Moisés, ele não só ouve o conselho, mas ele abraça aquela palavra. Por quê? Porque Moisés não está organizado. A falta de organização pode sabotar o teu propósito. O cara que viu Deus estava fracassando. Você pode ter visto Deus, você pode ter uma experiência com Deus e pode estar fracassando. Porque a falta de organização sabota o propósito. Moisés não está conseguindo organizar. Ele ficou sentado tratando do povo da manhã à noite. Demandas, cuidado com as suas demandas. Liderar é saber demandar, é saber permitir que as pessoas façam. Não, mas se fizer tem que fazer do meu jeito. Não, tem que fazer.
Então esse líder sabe delegar, porque ele confia em quem ele delega. Moisés recebeu essa palavra e ele começou a se organizar. Diga assim: organização. Quem é o líder? Quem organiza. Liderança é organização. Olha para mim, você sabia que a sua promessa pode não vir sobre você pela sua falta de organização? Organiza a sua vida, irmão. Organiza as suas finanças. Pastor, mas eu não tenho tempo. Meu irmão, a falta de organização pode sabotar o seu propósito. Jesus está organizado, ele tem uma agenda. 3 anos e meio ele cumpriu a sua agenda. Tem gente que está com 60 anos vivendo debaixo da mesma desordem. E sabe de uma coisa? Nós herdamos as áreas de desordem dos nossos antepassados. Seu pai e sua mãe eram desorganizados financeiramente, você absorveu aquela desordem. As pessoas da sua família eram desorganizadas na parte emocional, você, bem provável, está vivendo debaixo de uma desordem. Diga assim: a desordem é parte da ação de um espírito. Há um espírito de desordem. Há um demônio que ataca para desorganizar as coisas. E aí você se vê desorganizado por dentro. Aonde nasce a desordem? Fora? Dentro. Uma bagunça. Um vento passou, um problema chegou e desorganizou você. É aquele dia que você levantou. Já teve um dia assim, você levantou focado, vou fazer isso, fez uma lista, chegou no final do dia e não fez nada. Já viveu isso? Só eu, você é muito santo mesmo. Uau, você é um cara incrível. Eu também várias vezes botei uma lista, fiz o que me mandaram, botei na geladeira, botei na TV, botei em tudo. Só voltou a colar no peito. Sabe o que eu vivi? Nada. Depois que eu entendi, não é sobre o que eu estou fazendo, é sobre uma força espiritual maligna que está me impedindo de organizar. Na organização tudo se realiza. Diga assim: organizar mais para realizar mais. Pastor, eu quero realizar muito. Quantos aqui querem realizar muito? Quantos aqui têm grandes realizações? Então comece por uma grande organização. E a gente consegue arrumar a bagunça sozinho? Todos nós temos um quartinho da bagunça em casa. Ah, você não tem também? Nossa, meu Deus do céu, só eu tenho. Você não tem um quartinho da bagunça? Quantos aqui tem um quartinho que guarda os achados perdidos, as coisas de vovó, de vovô? Um dia alguém vai entrar lá e vai dizer: meu Deus, tem até ouro aqui, tem dinheiro nas bolsas. Você tem? Se você não tem, você vai ter um dia. Aquele quartinho da bagunça, ele devia ter outro nome, porque esse nome já autoriza a. E muitos de nós vivem como o quartinho da bagunça. É o irmão acumulador compulsivo. Já viu esse filme, essa série, né? Já viu? Acumuladores compulsivos, já viu? O cara mora numa casa, começa a trazer coisa, e ele vai ficando como? Sufocado, enterrado no meio da desordem. Aprenda a se organizar por dentro, pensamentos organizados. Quer ver uma coisa? Eu consigo te dizer qual vai ser o teu futuro, muito simples, olhando para a tua organização diária. Diga assim: uma organização. Diga: uma organização diária. Pergunto para você: o que vai acontecer amanhã com você? Já tem uma organização? Levanto pela manhã e vou ver o que vai dar. Não, existe uma agenda, existe uma organização. E Deus trabalha na ordem. A terra era sem forma e vazia, havia desordem, e Deus começou a colocar tudo em. Que Deus comece a colocar as coisas em ordem na sua vida. E para isso você não faz sozinho, irmão. Um dia eu fui chamado numa casa que no quartinho da bagunça tinha um demônio. As pessoas não dormiam, a casa estava assim mal assombrada, capeta para tudo quanto era lado. E aí eu disse: o que se guarda aqui? Só lembrança ruim. Meu Deus, tem alguém que guarda lembrança ruim. Põe fora isso.
Comece a organizar a sua vida, lançando para fora da sua vida tudo que é ruim, amém, irmão? Pastor, acho que é tudo então, misericórdia. Pastor, olha bem, tem gente que não consegue jogar fora porque está apegado. Tem que chamar o quê? Ajuda. Me ajuda a organizar isso aqui que eu não consigo. E aquela mulher que perdeu a dracma, encontrou ela dentro começou a varrer, e logo aquilo que tinha sido perdido foi encontrado. Quando você começa a organizar, você começa a descobrir coisas que você tinha e não sabia. Está aqui, irmão, começa a organizar para você começar a descobrir o que está lá. Moisés então começa a se organizar. Essa sobrecarga que ele está carregando, não vale a pena carregar sozinho. Hoje vamos ficar só nesse nível, só em Moisés. Pastor, mas eu olho para Moisés e ele é esse líder, ele caminha com Deus, mas o final de Moisés, no final, diante de tudo aquilo que ele havia vivido, experimentado, Deus pede algo e ele faz outra coisa. Esse homem que começa, no final não conseguiu finalizar. O desejo de Deus é que esse povo contemplasse Deus. Moisés contemplou, Moisés caminhou com Deus, mas no final não conseguiu finalizar um ciclo. Batizados em Moisés é aprender entre erros e acertos. Só um líder pode te ensinar com erros e com acertos. Moisés vai e Deus diz: olha, fale com a rocha e ela dará água. Ele vai e bate. Enfurecido, cansado de um tempo, ele não finalizou o ciclo, porque estava esgotado. Irmão, olha para mim, cuida com o seu esgotamento. Cuida. Sobrecarregado, não divide fardo com ninguém. Moisés é bom de serviço, ele trabalha tanto que esquece que tem uma esposa. Jetro vai lá e diz: Moisés, Ozi por aqui, Moisés, está aqui Gerson e Eliezer, teus filhos. Ele diz: meu Deus, eu estou fazendo algo para Deus. Cuidado. Aquilo que Deus está chamando você a fazer envolve a sua família também, envolve a sua casa também. Você está aqui, irmão? Então Moisés está tão intenso que esqueceu que tinha uma esposa e 2 filhos. E alguém vem lembrá-lo. Escute isso: não seja bom de trabalho, não seja só bom de serviço, seja bom de relacionamento. Moisés tem uma esposa, inclusive, que o protege, o salvou. Ele tinha esquecido disso talvez. Quando Deus vai na estalagem para matar Moisés, quem é que salva Moisés? Sua esposa. Sua esposa está lá para dizer: hoje Deus ia matar você, mas eu estou protegendo você. É uma esposa que, mesmo vendo a fraqueza do seu marido ainda, não é que ela tolera, ela cobre e diz: tem que mudar isso. É um homem que entendeu o trabalho, mas não entendeu o relacionamento. Aprenda uma coisa: o teu trabalho tem que ter um objetivo, e o foco do que eu faço sempre será o relacionamento. Não é sobre o que eu estou fazendo, é sobre manter o meu coração no Senhor. Nossa equipe pode subir. Moisés me ensina muito o que não fazer. Moisés me ensina muito também o que fazer. A gente imagina uma liderança que só tem coisa boa para contar. Nós imaginamos uma liderança, vamos subir aqui, time. Nós imaginamos uma liderança que só tem pontos positivos. Por que Deus deixa registrado esses momentos de um líder? Olha para mim. Por que Deus deixa registrado esses momentos de um líder? Por quê? Pastor, Deus poderia ter escondido isso. Não dá. Deus poderia ter ocultado essa parte da história de Moisés. Tem partes da tua história que Ele não vai ocultar. Você vai ter que ressignificar. E talvez isso vai ser o teu maior testemunho. Alguém que começou dizendo: eu não sabia nem falar, eu não conseguia fazer, mas Deus, quando me chamou, me capacitou. E você acertou tudo na jornada? Não.
Você fez tudo sozinho. Tive ajuda, tive conselhos, tive pessoas que oraram, que fortaleceram minhas mãos. Lembra de Arão e Ur? Ele está na montanha, mas ele tem sustentadores. Não, mas eu oro sozinho, viu? Eu estou numa causa orando sozinho. Não, arrume alguém para orar com você. Encontre parceiros de oração. Foi-se um tempo que na igreja você encontrava nos corredores alguém dizendo: essa semana eu tenho um desafio, vamos orar juntos. Isso é bom, isso é saudável. No final dessa história, Moisés pode ver a terra, mas não entrou. Eu gostaria que você vivesse todo um processo de formação, de desenvolvimento, mas que você não parasse na porta da sua promessa, que você acesse a sua promessa, que você não fique só olhando. Pastor, mas alguém pode viver isso? Sim. Quando no final de um ciclo você é testado. Ele era manso até um ponto, mas teve um dia, um momento, aonde ele perdeu esse autocontrole. E aí Deus pede, e mesmo assim a água da rocha fluiu. Mas Deus estava desaprovando aquilo. Pastor, será que tem alguma coisa na minha vida que Deus está desaprovando? Pode ter. Pode ter alguma coisa que ainda está funcionando, mas Deus está dizendo: conserta isso. Se torna um líder. Encara a sua missão. Aquele homem que diz: não sei falar, ele vai escrever Deuteronômio, Devarim, palavras. O cara que não sabe falar escreve um livro chamado Palavras. Limitado, constrangido pela glória de Deus. Olha a oração suicida de Moisés: me mostra a tua glória, eu quero ver a tua glória. E aí Deus coloca Moisés na fenda de uma rocha e diz assim: ó, quando eu passar. E Deus passa e dá as costas para Moisés. Um líder é alguém que sabe dar as costas. Deus está mostrando as costas para Moisés para dizer: me segue. Assim como eu estou dando as costas para você, você também tem que dar as costas para algumas situações. Esquece tua limitação, esquece o que ficou para trás, o ano 2025, o que não aconteceu, até o que aconteceu, e começa a me seguir. E diz que então Moisés viu as costas de Deus e toda a bondade de Deus. E ele está tendo um encontro com Deus, dizendo: Senhor, não me faça sair desse lugar, se tua presença não for comigo. Eu entendi uma coisa: não é sobre mim, é sobre tua presença sobre mim. Eu não quero, ou seja, ele está dizendo: eu não quero dar um passo, eu não quero amanhã levantar pela manhã e dizer que eu vou trabalhar, se a tua presença não for comigo. Isso é uma decisão que você tem que tomar. Um líder que está dizendo: eu não quero dar um passo sequer sem a presença de Deus. Moisés entendeu: nesse ambiente da presença tudo funciona. As limitações não me paralisam, eu consigo liderar no meio do descontentamento, nesse lugar da presença. E perder a presença é perder o acesso ao lugar que Deus prometeu. Fique em pé nessa noite. Eu quero orar com você, pedindo para que o Senhor te capacite. Semana que vem nós voltamos.